Salve, astenianos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. E, cara, o James Webb continua aprontando. E dessa vez ele pode ter nos revelado o grande mistério da matéria escura. Pessoal, a matéria escura é um mistério. Ela é um verdadeiro mistério. O que nós sabemos atualmente sobre a matéria escura? Ela é um tipo de matéria, lógico, só que ela não interage com a luz. Ela não reflete luz. E por isso ela é invisível. Nós só sabemos da matéria escura por causa que ela interage gravitacionalmente com a matéria comum. Pelo fato de ela ser uma matéria invisível, nós não sabemos do que ela é feita. Tá? Nós sabemos que a matéria bariônica é feita de átomos, né? Prótons, nêutrons, elétrons, etc. Mas a matéria escura a gente não sabe de quais partículas ela é feita. E são diversas perguntas. Só que o James Webb pode ter nos dado a resposta para essa pergunta. Tá bom? Existe uma hipótese na astrofísica chamada de Dark Stars, que são estrelas negras. Essas estrelas seriam estrelas formadas por matéria escura. Existe um estudo, tá bom? E esse estudo ele propõe que existe um tipo de partícula, tá bom? Que são conhecidas como, por exemplo, partículas de interações fracas, né? Partículas supermassivas de interações fracas. Essas partículas elas não existem comprovadamente, tá bom? Elas são partículas hipotéticas que podem existir. No caso, se elas forem comprovadas, vai ter que ter uma modificação no modelo padrão. Essas partículas, elas podem surgir e se aniquilar. Quando elas surgem e se aniquilam, elas geram uma quantidade de energia e essa energia também pode ser entendida como energia térmica, ou seja, pode gerar calor. Nesse processo de aniquilação, essas partículas acabam gerando estrelas. E essas estrelas seriam estrelas muito mais brilhantes e muito maiores que o Sol. Quando eu falo muito mais brilhantes e muito maiores, vocês vão entender mais à frente que são muito mais brilhantes e muito maiores mesmo. E essas partículas, elas seriam a partícula tão procurada da matéria escura, porque essas estrelas seriam as estrelas formadas por matéria escura. Isso era uma hipótese proposta para tentar explicar da onde é que vinha a matéria escura e do que ela era feita. Só que aí veio o nosso camaradinha, o telescópio espacial James Webb, e ele fotografou algumas galáxias. Essas galáxias, como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, algumas delas apresentavam mistérios. Porque elas possuíam estruturas que só tem sentido elas terem essa estrutura se elas tivessem nascido antes do ponto inicial do Big Bang. Elas seriam mais velhas que o universo. Isso é loucura. A não ser, né, o que poderia ocasionar que a gente descobrir que o universo ele é mais antigo do que a gente pensa que ele é. Tá bom? Não tem sentido galáxias surgirem antes do universo se elas fazem parte do próprio universo. Só que outras galáxias, o James Webb fotografou e os astrofísicos, estudando mais a fundo, eles viram que poderiam não ser galáxias, tá bom? 3 dessas galáxias são a JADES GS Z13-0, a JADES GS Z12-0 e a JADES GS Z11-0, tá bom? São as 3 aí principais. O que acontece? Essas galáxias, são muito brilhantes. E analisando ou estudando mais a fundo a estrutura delas, eles viram que a estrutura dessas galáxias condizia muito bem com 2 opções. Ou são galáxias formadas por estrelas, tá bom? Comuns de população 3, ou seriam, na realidade, não galáxias, mas seriam estrelas escuras. Só para vocês terem ideia é o seguinte, essas galáxias, essas estrelas, né, se realmente elas existirem, elas brilham muito, cara. Elas brilham muito. Elas podem chegar ao tamanho de milhões de sóis. E podem alcançar um brilho de 10 bilhões de vezes o brilho do Sol. Aí você me pergunta, como é que estrelas formadas por matéria escura, que ela é invisível, você acabou de dizer que ela não reflete luz, são brilhantes? É porque, na realidade, a matéria escura ela não emite luz.
ela não reflete luz. O que acontece é que a interação entre as partículas de matéria escura é a interação entre elas, quando elas se aniquilam, que gera energia. E essa energia vem também a ser tida em forma de calor e brilho, tá bom? E luminosidade. Então não é a matéria escura, é a interação entre as partículas da matéria escura que gera a luminosidade. Pelo fato dessas estrelas serem muito luminosas, elas chegam a competir com o brilho de galáxias. Por isso que, se realmente forem elas, houve essa confusão de confundir elas com galáxias, tá bom? O fato é que, se realmente forem comprovadas essas estrelas escuras, essas dark stars, chegamos ao fim do mistério. Nós vamos saber que essas partículas massivas de interação fraca são as partículas da matéria escura. Só nos restará, agora sabendo com o que a gente está lidando, só nos restará estudar mais a fundo essas partículas e, enfim, chegar às respostas das nossas outras dúvidas sobre essa matéria tão misteriosa, tá bom? Comprovado também essa partícula, haveria também uma certa revisão no modelo padrão, né? Um melhoramento dele. Doido, né? Pois é, pessoal. James Webb aí apontando novamente.